Graças a Deus. Graças a Deus, nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui reunidos e unidos na presença do nosso Deus, deixando mais uma vez que Deus possa fazer a obra nas nossas vidas. Eu quero, no momento, uma boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus, para todo ouvinte da Palavra de Deus, para o ouvinte do canal Conhecereis a verdade vos libertará, com o pastor Adão Família. Então, ouvinte, nessa noite, mais uma vez, nós nos encontramos aqui, através de um vídeo, trazendo aí uma palavra maravilhosa. Estaria passando aí para o nosso irmão, como sempre, nosso irmão Davi. Que Deus o abençoe em nome de Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, a boa noite, que Deus possa abençoar vocês e assistir esse vídeo até o final. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Rose Lima, que já está aí, já saudou nós aqui. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmã, ora por nós, irmã. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos aí procurar, assim, de uma forma, louvar a abertura do trabalho, louvando a Deus, com hino, e Deus abençoe. Está aí. Cristo te quer libertar.
seja Deus, engrandecido e exaltado o nome do Senhor. O nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Eu estou passando aí um momento bastante difícil com acerca do microfone. Um microfone assim que eu possa fazer o trabalho do Senhor, e que Ele não me rouba aquilo que eu tenho. Quer dizer, a pouca voz, né, que tem o microfone tira. Às vezes as pessoas veem, só para vocês verem como é as coisas. Se eu fosse comprar esse microfone que eu estou usando aqui hoje, tem mais de 15 anos que eu tenho ele. Não usava, mas agora, de uns tempos para cá, comecei a usar, e eu acho que já chegou o fim. Ele deve custar uns R$4.000, pelo preço que eu comprei daquela vez. Ele agora deve estar por uns R$4.000. E desse jeito. Então é tão difícil hoje em dia. Ainda tem pessoas que dizem que a teoria está evoluída. Né? O homem se evoluiu, a teoria está evoluída, está de parabéns o homem, sabe tudo. Só Deus mesmo tem misericórdia. Então é isso aí. Que Deus abençoe todos. Né? Hoje, na verdade, eu não iria cantar um hino. Um forte trabalho, um forte calor, né? E assim, de maneira, eu só ia cantar a irmã, porque também o Samuel está atravessando assim, um momento difícil, um dente, uma coisa, precisa tratar, está tratando uma marca de mora, né? E de uma maneira assim, eu vou deixar só a irmã cantar hoje. Então quando eu sentei aqui, falei, Senhor, quando eu estou fraco, que eu estou forte. Eu vou ver se eu canto o mesmo hino para te louvar. Se eu não conseguir, mas muita luta mesmo. Muita luta. Entendeu? Mas não desisto. Né? Graças a Deus, nós estamos alcançando aí uma grande vitória aí em Una, na cidade de Una. A nossa igreja está quase tudo prontinho. Logo, logo vai estar terminado todo o trabalho. E vamos entrar para dentro para louvarmos o Senhor. Inclusive aí, eu faço assim para alguns irmãos, que eu sei que tem alguns aí assistindo já, que se Deus quiser, vou lutar, se eu estiver, convida, né? Não estou falando para o Senhor que eu estou prometendo que eu chego, não. Quem sabe se eu chego lá é Ele. Mas se eu chegar lá no finalzinho do ano, se Ele quiser que eu chego, eu quero estar assim com uma ceia, como eu creio que nunca houve. Porque o Senhor tem me mostrado, me revelado, dentro das Escrituras, muita coisa. E nós precisamos de pôr em prática uma palavra poderosa de Deus. Hoje, por exemplo, nós temos aí hoje um ensinamento que eu considero ele um dos grandes ensinamentos que já foi feito no canal. Todos são grandes porque é a palavra de Deus. Mas de uma maneira assim, hoje nós estamos falando de doutrina. Uma doutrina, nós estamos com um ensinamento aí de uma doutrina onde as pessoas, pelo que eu vejo, não conhecem. Muitos, não conhecem o que significa, o que é uma doutrina. E hoje nós vamos ter esse ensinamento, um vídeo para os crentes do Brasil, do mundo todo,
que participar do Rio, conhecer bem de perto por que e por que significa, ou o que quer dizer assim, qual é o valor que tem a doutrina. Nós vamos daqui a pouco estar falando desse assunto. Deus abençoe. Aí o hino aí da irmã, louvando o Senhor. Os dois jovens estão louvando com ela. Hoje, eles não estão louvando, não se separaram, ainda bem passei para a sua mãe, ajuda ela aí. Samuel também, o que puder. Baixo, alto. Mas ajuda aí a mamãe. Eu lhe dei aí o que? 55? 65. 60? Então é isso, graças a Deus. Deus abençoando em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, louvar o Senhor. Daí, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Chorando por mim, se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra da onde você veio, aonde que você chegou. Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Vai acontecer.
Graças a Deus, Deus bom, Deus maravilhoso. Nessa noite está sendo louvado o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Está sendo louvado o nosso Deus. O nosso Deus é bom, é maravilhoso, e a sua misericórdia dura para sempre, e geração em geração a sua fidelidade. Então está aí, eu vou ver se eu vou conseguir passar, louvar o Senhor aqui um pouco, né? Se eu vou conseguir. Se eu conseguir, amém. Se eu não conseguir, amém. Porque de qualquer maneira eu sou um servo de Deus. Mas eu vou ver se eu louvo, meu Deus. Está aí. Está aí a irmã, mais uma vez, louvando o Senhor, o jovem que está aí, para a honra e glória do nome de Jesus, né? Nossa irmã está louvando a Deus, para a grandeza e glória do nome do Senhor. Deus
abençoando para a honra e glória do nome do Senhor. Essa noite, ouvintes, nós estamos com a palavra poderosa de Deus. Sim, Jesus. Eu preciso de milagre. Transforma minha vida, meu estado. Transforma, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tô tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelar. Mas eu não ouvi a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha pedra, chama teu nome, muda minha história, ressuscita meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tô tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha pedra, chama meu nome, ressuscita meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama agora, ressuscita-me. Com essa própria vida, a força que há em mim, tu és o filho de Deus, e ele vai vencer. Senhor, sou em mim, faço a tua voz, me chama de viver, tu és chave de poder. Renova minha pedra, chama meu nome, muda minha história, ressuscita meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia. É isso aí. Graças a Deus, né? Deus abençoando e fazendo a obra, nos pôde aí apresentar esse simples e humilde louvor a Deus em todos os nossos corações.
não está fazendo para engrandecer a nós mesmos, nós não temos nada para isso. Nós estamos procurando louvar e engrandecer aquele que só Ele é digno de honra, glórias e louvor. Ele é Deus. Ele é o Deus poderoso. Meus irmãos, esse Deus está operando no mundo. E o mundo não está vendo. Está cumprindo a palavra, como Ele disse. Andarão como cegos. Andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Então, o mundo está andando como cego. Não consegue ver que Deus está abrindo as rodovias no meio, uma banda com canto, como Ele abriu o Mar Vermelho, outra banda para outra. Pode até subir um carro mais ali dentro daquele local. Ou tirando da pista para que ninguém passa. Ninguém está vendo que o Senhor está destruindo lá no Egito, onde é um deserto, onde não chove, muito difícil chuva, agora está inundando tudo por lá. O homem não está vendo os terremotos, as ordens de Deus, só pode funcionar com a ordem dele. Foi Ele o Criador, é Ele que sabe de todas as coisas, na hora que pode ou não funcionar. E não está vendo funcionando os grandes prédios, os grandes dólares, milhares de reais, gastos, desabando e sendo destruídos em poucos segundos. Porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E o homem tem crescido, a sua vaidade tem multiplicado. E por isso Deus tem posto a mão, destruindo todos. O homem para sair de dentro do quarto, tá saindo dentro de um barco, se ele arrumar o barco. Uma canoa para alguém prestar ele, para que ele saia remando para poder sair. Olha, meu irmão, é muita coisa que está acontecendo. E o homem não consegue descobrir que essas coisas são a mão de Deus operando, combatendo o grande pecado que tem se multiplicado, cada dia passa, aumentado, avançado. Ele vai destruindo, ele está fazendo com que a cidade se torne um deserta. Tem hora que você olha, não vê ninguém numa rua, numa grande cidade, que era assim como formiga de gente. Não tem mais, está sumindo o povo, porque não tem coragem de sair. Então, mas tudo é Deus fazendo a obra e andando como cego para cumprir a palavra. Andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Está bem explicado? Porque pecaram contra o Senhor. Meu amigo, nesta noite nós temos algo aí muito importante também, que é uma palavra poderosa de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Meu amigo, olha, hoje o pastor Adão está trazendo aí. O pastor Adão, ele não é um pastor que sabe as coisas. Ele não é maior do que ninguém, não é melhor do que ninguém. Ele é pesado de boca, pesado de língua. Algo que ele sabe, é uma revelação de Deus que passa para ele. E ele coloca aí para que as pessoas possam observar. Nós sabemos até que quando Jesus escolheu
a sua palavra para que ela fosse chamada de filho dele, quando Deus escolheu sua palavra para que ela fosse chamada de filho dele, se tornasse como um filho dele na terra, e fez com que ela viesse de uma mulher, mas uma mulher simples, humilde, pobre, camponesa. Fez com que essa mulher tivesse um marido, mas um marido pobre, carpinteiro, chamado José. Para que ele nascesse, ele procurava, Maria, mas José procurava um hotel. José lutou muito com Maria no jumentinho, já na hora da luz a Jesus, e José procurava muito os hotéis, pedindo para alugar para ele um quarto. E os hotéis fechavam a porta dele, dizendo: não tem vaga, está lotado. Não tem vaga por quê? Porque a verdade iria se manifestar na terra. E o homem detesta a verdade. O homem não gosta da verdade. E por isso fechava os hotéis. Nenhum hotel recebeu José. Todos fecharam a porta. Dizendo: está lotado, não tem vaga. José olhou para um canto para outro e viu um curral de animal coberto assim em algum lugar. Partiu para ali com Maria. Disse: Maria, o único lugar é por aqui mesmo, porque nós não temos outro lugar. E ali arrumou um capim, uma coisa, forrou ali no chão, e ela deu a luz ali, de uma maneira assim. E deitaram ele numa manjedoura assim, onde os animais comiam, ou bebiam. Como se fosse um berço. Olha a humildade. Mas ali ninguém sabia. Ali estava o Todo-Poderoso, o nosso Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Tudo isso ele passando para poder salvar o homem que detesta a salvação. Dando vida ao homem que só procura morrer. Querendo tirar o homem da escravidão de Satanás. Mas o homem não gosta de sair, quer permanecer. Então essas coisas, falando aqui agora, o Senhor me permitiu que eu falasse. Mas a palavra vai começar aqui agora, no livro santo do Senhor, a nossa Bíblia, que se encontra aqui no livro. Hoje quero avisar para todos, eu estou passando por alguns momentos acerca ensinamentos da palavra de Deus, uma parte de doutrina. Para que serve doutrina? O crente deve ser doutrinado, o crente necessita da doutrina, como o motorista necessita da carteira de habilitação para poder dirigir o seu veículo, para poder passar nas barreiras dos lugares difíceis de ser liberto. Se não tiver, seria preso, como aquele sendo levado, chamado para os lugares, como alguém que, se não tiver Cristo Jesus na sua vida, também não passará por algum lugar criado por Deus, mas sim por outro onde Ele ordenar. Então, a doutrina ela é muito importante na vida do cristão. Eu começo aqui uma palavra que diz assim, Jesus fala aqui em Marcos 7, o versículo também 7, ele diz: em vão, porém, me honra
ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Porque deixando o mandamento de Deus, é deles a tradição dos homens. Como lava o lavar dos jarros, 2 copos. Fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Quer dizer, Deus criou a forma do homem, como ele viver. Mas o homem achou que deveria viver segundo a criação dele mesmo. Então o homem vivendo segundo a ordenança de Deus, honra Jesus. E Jesus aceita a honra. Mas o homem, criando para si mesmo a forma de como ele vivendo, segundo ele criou, o Senhor Jesus diz que é em vão. Honra ele, mas em vão. Porque ele está ensinando doutrinas que são mandamento de homem. O Senhor não aceita a doutrina que seja mandamento de homem. Nós temos aqui também, no livro de João 5:39, quando a Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que o Senhor fala? Está falando para nós aprender sobre as Escrituras. Na Escritura nós precisamos de aprender. Olha só aqui, em Marcos ainda, glória a Deus, 12. Olha, 12 de Marcos. Graças a Deus, 24. Olha aqui, nós temos 12 de Marcos 24 que diz assim: 12 de Marcos 24 diz assim: e Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não errais vos em razão de não sabeste as Escrituras, nem o poder de Deus? Ele disse que o homem que não conhece as Escrituras está completamente errado e não conhece o poder de Deus. Então nós necessitamos de estar ligados com os ensinamentos que Deus usa toda a vida, os homens, como Ele usou os apóstolos e os profetas, Moisés, Noé, esse povo tudo. Mas aqueles que não deram ouvido morreram. Hoje se encontra guardado na fazenda eterna. Entendeu? Na escuridão, esperando o dia de juízo para ser julgado e condenado mais uma vez. Porque não deram ouvido aquele homem que Deus usa. É necessário que ouvimos o que Deus põe na boca do homem. O profeta Balaão, ele ia morrer, entendeu? Por não ouvir o que era uma jumenta dele, que ele andava montado. Deus usou a boca dela para o repreender ele. Então Deus usa quem Ele quiser. Não, Deus não usa o pastor Adão se ele estiver de gravata. Não. De carrão bonito diz não. Deus usa o pastor Adão
se o pastor Arão estiver em comunhão com ele, estiver na doutrina, na palavra dele, conforme ele determinou para que ele viva. Isso sim, aí sim, entendeu? Nós temos aqui ainda, glória a Deus, Marcos, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. É uma Bíblia hoje toda, hein? Pesado. Mas nós vamos ver. Marcos, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim: ó razão da doutrina, presta atenção. E todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e ele lhe obedece. Aqueles homens que diziam ser homens de Deus, que diziam ser mestre na Bíblia, ficaram admirados, porque eles não tinham o poder. Eles não tinham o poder de expulsar os demônios. Com todo estudo que eles fizeram, mas não tinha autoridade, porque a doutrina era deles. A doutrina deles era de lavar copo, jarro, prato, mão. Não. A doutrina do Senhor é diferente. A doutrina do Senhor é uma doutrina de santidade. É de você se santificar. Não de você lavar mão, jarro, prato, essa coisa. Mas é doutrina de santificação. Temor a Deus. É um jejum a Deus. É oração a Deus. A hora marcada todos obedecer. Chama doutrina. Doutrina, a doutrina. É o cabelo das mulheres. É as roupas das mulheres. São coisas assim. É as maneiras dos homens se trajar. É a maneira totalmente de uma aparência de um cristão. Não é lavar prato, nem copo, nem jarro, não. Eles tinham essa doutrina de lavar jarro, copo e as mãos para poder comer. Aí a doutrina de homem. Isso não vai para lugar nenhum, não expulsa o demônio. Mas quando Jesus ordenou o demônio, e o demônio obedeceu Jesus, eles olharam um para o outro e disseram: peraí, que homem é esse? Que coisa é essa? Que coisa nova é essa? Que doutrina nova é essa? Onde é que ele achou essa doutrina? Ele ordena, os demônios saem. Com toda autoridade ele manda e obedece. A santificação. A santificação. O Senhor Jesus, para poder ser tentado pelo diabo, ele orou primeiro 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, só em oração, para poder receber a tentação do diabo ali no deserto e não ser atingido a ele ser o vencedor como foi. Então, por isso que nós somos abatidos como o cordeiro no matador, né? Porque não santificamos ao ponto, quando o diabo nos ataca, nos atinge, porque não estamos preparados como manda as Escrituras. Isso é doutrina. Nós vejamos aqui ainda, que diz assim, eu vou ficar aqui longe agora, Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo, glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: como te roguei, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésios, para advertir alguém que não ensine outra doutrina.
A doutrina é uma só para o cristão de Deus. Não tem negócio de nomes de igrejas, placas. Ah, mas nós aqui segue dessa forma. Não. Deus não é dessa forma, nem daquela, nem daquela. Deus é Deus. A forma de Deus é que Ele é santo. E Ele mandou. Portanto, sereis santos porque eu sou santo. Ele escreveu, está escrito, sede santo porque eu sou santo. O mandamento de Deus é um para todos. Não é do jeito de cada placa de igreja, não. Aqui a mulher pode vestir calça, pode cortar o cabelo, pode fazer isso, pode... Sim, aí pode. Entendeu? Mas com Deus não pode. Essa doutrina é de homem. Em vão vocês estão honrando ao Senhor. Ele diz, em vão me honra, ensinando doutrina que são mandamentos de homem. Em vão me honra, ensinando doutrina. Entenda, irmão? Em vão me honra, ensinando doutrina que é mandamento de homem. Você quer me honrar e eu aceitar a honra? Faça a doutrina minha, dos meus santos. É isso. Nós temos aqui ainda 1 Timóteo ainda 4:6, que diz assim, aleluia, 4:6 diz, portanto estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Jesus Cristo, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Segue, Timóteo. Segue a boa doutrina, como eu te ensinei, a maneira de como você comer, como você falar, não? Como você deitar, como você levantar. É doutrina. Faça, anda desse jeito, que você está na doutrina do Senhor. Segue, segue. Nós temos aqui ainda, em 1 Timóteo ainda 4:16, que diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, aí, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Está vendo? Você está dando para você entender o valor que tem uma doutrina? O valor que tem que andar na doutrina do Senhor? O Senhor não tem doutrina. O Senhor não criou a doutrina para que a mulher anda de sapato alto, de calça, de bermuda, de brinco na orelha, de batom, de volta do pescoço, dessa coisa errada toda, barriga de fora, a costa nua, nele. Que isso? Deus é carnal, Deus é espírito. Deus não suporta essas coisas da carne. E essas coisas da carne. Por que a igreja? Qual é a igreja aqui que anda desse jeito? Ela é o quê? O Senhor Jesus falou. Você está me louvando, está me honrando, mas em vão. Em vão. Porque tua doutrina é do homem. É mandamento de homem. Nós temos aqui, glória a Deus, 1 Timóteo ainda 6:3, que diz, se algum ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e anda e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas. Ele não aceita a doutrina do Senhor. Cuidado, ele é contendeiro e nada sabe.
Ele está delirando, ele não sabe nada. A doutrina é que ensina o cristão a ser um crente, a cristã a ser um crente. Tem que ser doutrinado, tem que obedecer a palavra, os mandamentos do Senhor. Não veste, não veste. Não come, não come. Não bebe, não bebe. O que foi ensinado é doutrina. Tem que ser ensinado para poder ter comunhão com Deus. Aqui diz mais. Segundo Timóteo 4:3. Deixa eu mudar aqui. Segundo Timóteo 4:3 diz. Porque virá tempo em que não souberão a sã doutrina, mas tendo comissões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O homem com a doutrina dele está perdido, meu irmão. A Bíblia tem ensinamento. A Bíblia tem ensinamento. E o pastor Adão foi levantado para que desse tempo diante passasse a ser um pastor, ensinador da palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor tem feito obra na minha vida. Eu te entrego aquilo que recebo do Senhor. Aqui nós temos, glória a Deus, Tito 1 de Tito, versículo 9 diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que esteja poderoso tanto para a demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os que contradiz. Tem que ser poderoso com a doutrina. Você pode convencer os que contradiz. Você pode vencer o diabo, porque você está na doutrina do Senhor. Eu falei outro tempo aqui, ensinei para as pessoas, para alguns, mas falei no vídeo aí, é muitas pessoas que têm ouvido. Satanás falou no ouvido, falou no meu ouvido com o celular digital, que eu estava testando, que comprei para fazer os vídeos, um tablet, e ele me falou, usa ele, eu fiz para você usar, mas o Senhor disse, não, a doutrina sua, meu cérebro, não é de celular, você não pode pôr a mão nele. Não! Usa para os vídeos lá de longe, mas não fica usando para nele, que é do diabo. Mas todo mundo montou, todo mundo bota as fotos bonitas nele. No WhatsApp, quer aparecer, para fazer isso, fazer aquilo, para mostrar isso, aquilo, lá, sem importar o que tem que receber depois. Mas Deus está vendo todas as coisas. Nós temos aí também, glória a Deus, Tito 2, Tito 2:10. 2:10 diz aqui, não desfaldando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamentado da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você viu como é interessante? Agora nós temos aqui, caminhando para o final,
nós temos aqui em Atos dos Apóstolos 2,48, que diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Em cada alma havia temor de Deus. E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina é dos apóstolos. Nós temos que andar. O que é o batismo, pastor Adão? O batismo é uma doutrina. Em nome do Senhor Jesus. A doutrina. Doutrina por quê, pastor? Porque você só pode fazer em nome do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira. Se você fazer de outro, é mandamento de homem. Agora, em nome do Senhor Jesus, é uma doutrina do Senhor Jesus. O hóspede santo, pastor Adão, o quê? O hóspede santo, saudar com o santo, é do Senhor Jesus. É uma doutrina. É uma doutrina. Porque você só pode fazer, toda a igreja, o ministério de Jesus só é ministério de Jesus se o fizer com o hóspede santo, se saudar com o hóspede santo. E as mulheres com o cabelo solto, pastor Adão, na igreja, o que é? Doutrina. É doutrina. Você não sabia o que era doutrina? Vou ensinar tudo agora o que é. Isso é tudo que você está ouvindo falar. É doutrina. Doutrina. A doutrina que todas as senhoras mulheres, crentes, nas igrejas, para orar o Senhor, soltam os seus cabelos como um véu, né? Cumprindo a palavra de Deus como está escrito. E por que a mulher tem que ficar calada na igreja toda? Doutrina! Doutrina. Por que o cara tem que vestir roupa desse? Doutrina! Doutrina. Por quê? Porque não cobra dízimo na igreja do Senhor, pastor? Doutrina. Doutrina. O dízimo não é para cristão, dízimo é material. É para pessoas pecadoras. Não é para cristão, não. Não. Quem era aquele povo que dava dízimo a Deus? O povo de Israel. Quem era ele? Descendente de Abraão. Quem? Deus matava a metade deles. Será que Deus não matou nenhum que tinha dado dízimo? Deu. Mas Deus matava eles assim mesmo. Porque o dízimo é material, coisa material. E hoje nós trabalhamos com assunto espiritual. É alma. Não estamos tratando de carne. Estamos tratando de espírito. Então, pastor Adão, oi. E o apóstolo Paulo, ele fala alguma coisa, pastor Adão? Se ele fala, vamos ver. Vamos ver o que é. Olha o grande ensinamento aqui do apóstolo Paulo. Capítulo 1, no livro de Gálatas, no versículo 8 ao 12, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Pastor Adão, oi. Que palavra é essa anatema? Não sabe? Não sabe o que é a palavra anatema, não? Na nossa língua é maldito. Na língua deles é anatema. Anatema é maldito. Se pregar outro evangelho diferente dos apóstolos, é maldito, é evangelho maldito, porque é mandamento de homem. E o versículo 9, pastor, deixa eu ver. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se algum vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anatema. Seja maldito. Não podemos mudar, velho. Não tem que a placa da igreja ali é uma, a minha outra, a outra é outra, e aí pode pregar de qualquer jeito, não. Os cristãos do Senhor, seja dentro do rio, seja na mata lá em cima, seja em cima da pedra, seja embaixo do chão, seja onde ele estiver, ele é cristão do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego era cristão, era o servo de Deus, foi jogado dentro do fogo, mas jogou dentro do fogo o servo de Deus. Deus estava lá e deu o livramento a eles. Daniel
Foi jogado na cova dos leões, os leões que engolem o homem inteiro. Mas servo de Deus, sendo servo de Deus, Deus fechou a boca do leão. Como é que engole, como é que Daniel com a boca fechada? Porque Deus fechou, só abria quando ele levantasse. Porque é cristão. É doutrina. Agora, ainda o apóstolo Paulo continua. Porque pesado eu agora a homem, ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estiver ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas a revelação do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, nós dois, tem algo parecido, hein? Tem algo bem parecido, meu irmão apóstolo Paulo. O senhor também, pastor Adão, não aprendeu de homem algum nada. Mas Deus tem me dado tudo. Nós temos aqui, você vê, nós encerramos, nós temos aqui que eu vou mostrar o que é, o finalizando aqui, uma doutrina para você acabar de entender. Qual é o feito dela, quer ver? Glória a Deus. Aqui, ó. Olha só o que significa uma doutrina. Também, ó. Apóstolo Paulo. E aqui, ó. E quando Saulo chegou, Saulo é apóstolo Paulo. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Os discípulos de Jesus dizem, não, nós não recebemos não. Você não pode juntar nós não. Não fica não, sai daqui. Sai daqui, nós não quer não. Então Barnabé era um discípulo, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus Cristo. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falando ousadamente no nome de Jesus Cristo. É doutrina. Pega todos em nome. Aí os apóstolos receberam ele alegre. Você é da nossa doutrina, então nós recebemos você. Alegre, meu irmão, pode vir com você, nós podemos juntar. Vamos se juntar aqui agora. Agora você está conosco e você prega o evangelho verdadeiro do Senhor. Porque se você não pregar, em vão você honra o Senhor. O que foi que o Senhor mesmo falou no começo? Não, ainda lembra ainda? O Senhor disse, em vão me honra, ensinando doutrina, que são preceitos de homem. Meu amado, procura por aí, vê se você encontra algum ensinamento parecido com esse, que tem esse mesmo valor, que tem esse mesmo prestígio, que você possa sentir Deus na sua vida falando com você, Deus manifestando no seu meio, te curando, te libertando. Se você dá ouvido, se você aceitar, você tem problema na sua vida que Deus vai resolver. Espere no Senhor, mas obedeça a palavra de Deus como ela é. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou até forçado a falar um segundo só com o irmão, com todos os ouvintes,
Porque, Vinte, eu vejo que as pessoas estão tão passadas às vezes. Algumas pessoas já me fez pergunta, pastor, o senhor fez um vídeo e deu 1h10. Fez outro, deu 1h17. Fez outro, deu isso. Meu irmão, um vídeo não é fazer requeijão, não. Bota na forma que só pesa 1 quilo. Todo requeijão sai da forma, dá 1 quilo. Um vídeo é o seguinte, meu irmão. Nós temos um trabalho para ser feito. Nós temos um trabalho, ligamos o aparelho e o aparelho fica nos apanhando naquilo que estamos fazendo. O horário vai ser determinado